Seja muito bem-vindo a esta semana no canal do Boi. É segunda-feira, 27 de março de 2023. Tá começando Bom Dia Produtor com imagens ao vivo de São Paulo e nesse momento o céu está nublado. A previsão para hoje é de chuvas isoladas ao longo do dia. O volume não deve passar dos 9 milímetros. Temperatura não sofre variação, viu? A mínima em 22 graus e a máxima de 26 graus. É assim que a gente começa essa última semana de março aqui no canal do Boi. E nesta edição do Bom Dia Produtor, você vai ver que a grande produção de grãos do país está apresentando falta de armazenamento. Em Goiás, ainda há espaço para a soja, mas não mais para o milho. Por isso, com a chegada da safrinha, os produtores da região estão apostando em novas alternativas de reserva. Começa hoje a 20ª edição da Tecnoshow em Rio Verde, no estado de Goiás. A feira de 2023 vem com a proposta de auxiliar o produtor rural por meio da promoção de geração e difusão de tecnologias agropecuárias e experiências tecnológicas. A região centro-sul do Brasil está às portas da safra canavieira 23-24, que se inicia no dia 1º de abril e se estende até 31 de março de 2024. Mas o foco não se direciona totalmente à colheita. Um dos desafios do produtor é o controle de plantas daninhas. E mais, com a confirmação de casos da gripe aviária em países que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, como Argentina e Uruguai, entidades representativas do setor avícola estão em alerta máximo. Cotação, bons negócios, atualização de mercado, tudo isso e muito mais informação só agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. São 8 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília. Começa essa edição do Bom Dia Produtor, já trazendo você para acompanhar comigo a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. É claro que você aí de casa já sabe que são preços para uma boiada comum à vista e livres de fundo rural. Começando pela região sudeste, eu mostro para você os preços mínimos com alta de R$ 2,00 em Barretos e Araçatuba. Você lembra muito bem que essas duas praças há um bom tempo não apresentavam variação, hoje os números mudam, chegando a R$ 276. Tem alta de R$ 3,00 em Belo Horizonte, Minas Gerais, arroba em R$ 252, queda de R$ 5,00 no Triângulo Mineiro, arroba em R$ 252 e alta de R$ 5,50 no sul do estado de Minas, arroba em R$ 252. Já no norte de Minas Gerais também tem alteração, arroba com queda de R$ 3,00, chegando a R$ 241,50. Também tem alta de R$ 2,00 lá no Espírito Santo, arroba em R$ 236,50. Vamos para o sul do Brasil? Vou mostrar para você como ficam os números na nossa região sul. Não tem variação para hoje. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul permanecendo intactos, como você observa aí na sua tela. Primeira tela do Centro-Oeste agora, e assim a gente vai dando sequência. Tem alta de R$ 2,50 no sul do estado de Goiás, arroba em R$ 247. As outras praças não apresentam nenhuma variação. Segunda tela do Centro-Oeste, aqui a gente dá um passeio pelo Mato Grosso, com alta de R$ 3,00 no sudeste do estado, arroba em R$ 242,50. Nordeste do Brasil, chegando para você também com alta de R$ 5,00 no oeste baiano. Essa alta deixa arroba em R$ 244,50. Já no norte do Brasil, tem alta de R$ 3,00 em Marabá, município do interior paraense, arroba em R$ 234,50. Tem alta de R$ 3,00 no sudeste de Rondônia, arroba em R$ 227,50. Por fim, alta de R$ 3,00 no sul do estado do Tocantins, arroba em R$ 234,50. As outras praças não apresentam variação para amanhã de hoje. Mais informações no portal do Canal do Boi. Você vê agora como fechou a cotação do bezerro Nelore com a apuração da Scott Consultoria.
A grande produção de grãos do país tem esbarrado em um desafio que já é antigo, a falta de armazenamento. Em Goiás ainda há espaço para a soja, mas não tem mais para o milho. Por isso, com a chegada da safrinha, os produtores estão apostando nos silos bolsas, também conhecidos como silos bag. A Conab estima para Goiás uma produção de grãos de 31 milhões de toneladas na safra 2022-2023. A maior contribuição vem da soja, que representa mais da metade da produção. Números que colocam o estado como o quarto maior produtor de grãos do país. E assim como outros estados, Goiás também enfrenta o desafio da falta de armazenamento. Um estudo aponta que somente 14% das fazendas brasileiras têm armazéns de concreto ou silos metálicos, um problema que só aumenta com o crescimento da produção de grãos. Aqui em Goiás, com a chegada do milho safrinha, que tem expectativa de produção de 11 milhões de toneladas, aumenta a preocupação com a falta de armazenamento. O gargalo para a soja não é tão grande. Lógico, a gente tem a colheita concentrada, todos chegam no armazém ao mesmo tempo, há uma demora para o escoamento, mas faltar armazenagem para a soja dificilmente ocorre, né? Devido à questão de liquidez, o mercado, esse produto é processado e exportado mais rápido. Agora, já para o milho há uma preocupação, porque se realmente a gente colher uma safra recorde de milho, safrinha, né, 12 milhões de toneladas, a gente pode ter sim dificuldade de armazenar parte dessa safra. Porque a gente vai ter soja armazenada e o milho precisando entrar. E aí a gente tem uma dificuldade em relação ao armazenamento desse milho. É a grande preocupação caso a gente não tenha um processo de aumentar ainda mais essa capacidade de armazenamento no estado. Para garantir a lucratividade na safra e poder negociar a produção no melhor momento, produtores têm apostado em alternativas como silo-bolsas, equipamentos que garantem o armazenamento e têm o melhor custo-benefício. Em relação ao custo-benefício, é a melhor opção que o produtor tem, em contrapartida a armazéns, né? Lógico que, como eu falei, ele é um custo-benefício para quem tem um armazenamento a curto prazo, né? Um armazenamento mais a longo prazo, ele às vezes não é a melhor opção, mas é uma opção para quem não tem de fato onde armazenar, né? Onde, se não tiver o silo físico que suporte a capacidade de produção do produtor, o silo bag hoje é a melhor opção que ele tem, o custo-benefício é muito bom, né? É um produto relativamente barato, e pelo produto, pela quantidade, pelo volume de grãos que ele consegue armazenar, né? Então, é uma alternativa muito boa para a falta de infraestrutura, né? Né, às vezes ali naquela localidade onde ele está, é mais difícil os armazéns. Então, o silo bolsa hoje vem para suprir silos de qualidade, né? A gente tem no mercado aí vários players, né? Vários fabricantes, mas é muito importante que o produtor se atente para a qualidade do material que é usado, matéria virgem, peso do produto, para depois não sofrer dor de cabeça, né? Nesta empresa de tecnologia agrícola em Goiás, registrou aumento nas vendas dos silos bolsas. Está maior, acredito que no mercado em geral, a procura pelo silo bolsa está maior do que o ano passado, justamente porque a produção esse ano está sendo uma produção recorde, né? E a gente não tem a quantidade de armazéns metálicos, aqueles armazéns físicos, né, estáticos, suficientes para toda a produção. Em Goiás, além da soja e do milho, outras culturas também têm previsão de crescimento da produção para a safra 2022-2023, como o girassol, o sorgo e trigo. De Goiânia, Ana Paula Bellini. A região centro-sul do Brasil está às portas aí da safra canavieira 23-24, que começa no dia 1º de abril e vai até 31 de março de 2024. Mas o foco não se direciona totalmente à colheita, viu? São muitos os desafios da equipe agrícola para o desenvolvimento de um canavial produtivo com muitos cortes, entre eles o de controlar o surgimento das plantas daninhas, modalidade que cada vez mais tem dificultado o grau do pessoal que trabalha com a cana-de-açúcar. As plantas daninhas são uma preocupação constante para quem cultiva cana-de-açúcar. Elas são pragas que competem com a cultura por água, luz e nutrientes.
Por isso, exige manejo adequado e aplicação de herbicidas eficientes para não comprometer a rentabilidade da lavoura. Um dos grandes desafios da produção de cana-de-açúcar é a infestação de plantas daninhas. A cana-de-açúcar, ela possui um ciclo longo, por se tratar de uma cultura perene. Portanto, o desafio do produtor rural hoje em dia é a escolha do herbicida certo, que tenha o residual para controlar o banco de semente durante todo o ciclo da cana. Estimativas apontam que qualquer descuido pode derrubar a produtividade de uma área entre 25% e 80%. E para piorar, a cada ano cresce o problema de plantas daninhas de difícil controle, gerando quedas na produtividade e com tendências de se agravar ainda mais em um futuro próximo. O combate a estas silenciosas inimigas tem sido cada vez mais desafiador, pois além da ação destrutiva, hoje existem mais de 50 casos de resistência que envolvem 28 espécies de daninhas, o que prejudica o produtor na hora de encontrar soluções eficazes. A resistência é a habilidade da planta em sobreviver e se reproduzir após a aplicação da dose de herbicida recomendada, a qual a controlaria. A resistência irá dificultar ainda mais o controle de planta daninha, o que trará para o produtor a matocompetição. A matocompetição nada mais é do que a concorrência da planta daninha com a cultura da cana, no que diz respeito a oxigênio, nutrientes, espaço, luz, água e também algumas das plantas daninhas, elas liberam substâncias químicas que nós chamamos de competição por alelopatia. E para que esse problema não se agrave ainda mais e gere impactos no rendimento operacional e qualidade da matéria-prima na indústria, é preciso combater com precisão as daninhas do canavial e buscar opções que elimine a matocompetição em qualquer etapa da plantação para alcançar maior lucratividade. Um bom preparo de solo que deverá ser realizado para controle do banco de semente e cultura remanescente. A rotação de cultura é muito importante, pois dentro de cada cultura serão usados herbicidas de acordo com o alvo. Cuidado adequado e limpeza dos maquinários e implementos que serão utilizados na lavoura, como colheitadeiras, tratores, grades, subsoladores. E também, muito importante, o posicionamento correto do herbicida, de acordo com o tipo de solo, umidade, época do ano, o alvo. E também fator imprescindível é o conhecimento do banco de semente que temos na área. Importante que consulte sempre o engenheiro agrônomo. Dessa forma, irá te orientar nas ações estratégicas que definirão a produtividade e sustentabilidade e permanência no setor. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Uma comitiva paranaense visitou a Agência Sanitária da Coreia do Sul com o objetivo de ampliar exportações de carne suína ao país asiático. Inspetores da Agência Sanitária da Coreia do Sul devem vir ao Paraná nos próximos meses para inspecionar frigoríficos e abatedouros de suínos como chancela do estado para exportação ao país asiático. A visita ocorrerá após convite feito pela comitiva paranaense liderada pelo governador Ratinho Júnior na última quarta-feira. O governador defendeu o status atual do Paraná como área livre de aftosa sem vacinação e de área livre de peste suína clássica independente. As certificações internacionais foram concedidas ao estado pela Organização Mundial da Saúde Animal em 2021. A classificação confirmou em definitivo as garantias sanitárias do Paraná, garantindo vantagens aos produtores locais no mercado internacional. Mercados como o da Coreia do Sul, assim como o Japão, onde a comitiva paranaense também realizou reuniões de negócio, pagam mais do que outros importadores pela carne de porco. O Brasil já possui tratativas em nível nacional para habilitar a venda da proteína suína ao mercado sul-coreano, mas o objetivo da missão paranaense é acelerar este processo. Após a análise e a aprovação da Agência Sanitária da Coreia do Sul, o suinocultor paranaense poderá agregar maior valor às vendas, beneficiando toda a cadeia produtiva. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.
Vamos falar de bons negócios. Dia 12 de abril, a partir das 12 horas, aqui no Canal do Boi, você vai conferir a 25ª edição do Leilão Precoce Total. Você vai ver o convite da Parme Agropecuária, que vai colocar gado no recinto. Precoce Total 25 anos está chegando, dia 12 de abril. E quando a gente vem visitar uma fazenda igual a Dois Irmãos, sede da Parme Agropecuária aqui em Bataguaçu, Marcos Soriano fica doidinho para levar tudo, quer ver? Marcos, tá cobiçando aí? É, só de olho, né? Não é fácil. Não dá para levar tudo também, né, Danilo? Mas o que leva vai bem, né? Tá bem representado. Com certeza, Danilo. Qualidade, né? Excelência na produção, né? Faz mais depois, né? Faz. Aí é que o gene tá fixado aqui, né? Com as gerações vai expressando, né? Participe comigo do Bom Dia Produtor, enviando as suas dúvidas e sugestões no nosso número de WhatsApp 67998631001. Vou aproveitar, inclusive, para mandar um abraço para Maria Fernanda, da Fazenda Jacarepaguá, em Nova Mutum, no Mato Grosso. Mandou um WhatsApp para a gente e disse que está sempre ligada aqui no Bom Dia Produtor. Vou para o intervalo comercial e daqui a pouco estou de volta, trazendo para você o destaque da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que realizou um seminário para debater a conservação e preservação dos recursos hídricos no estado. O assunto é destaque no Bom Dia Produtor e eu estou esperando você no próximo bloco. Até já! Bom Dia Produtor está de volta e aí na sua tela você vê imagens ao vivo de Gramado, no Rio Grande do Sul. Nesse momento, céu claro, previsão de sol alternando com pancada de chuvas rápidas e isoladas. Volume previsto de apenas 1 milímetro, temperatura mínima em 13 graus e a máxima em 27 graus. Por aqui a gente dá sequência porque está na hora da análise de agronegócio. João Pedro Cuti Dias fala sobre o uso sustentável da água para o desenvolvimento do agronegócio. Nessa semana foi comemorado o Dia Mundial da Água. Parece que não estamos dando muita importância a esse insumo vital, ou seja, se tem vida na terra é porque tem água. A água é um elemento indispensável em qualquer momento. Aqui no Brasil nós temos uma riqueza fantástica de água potável. Nós temos grandes bacias hidrográficas que jogam milhões de metros cúbicos no mar por minuto. O que nós precisamos fazer com essa água? No meio rural, você tem é bem dividida a situação. No sul do Brasil, normalmente os produtores guardam água no período de inverno para usar no verão. O arroz é a cultura que mais usa água no sul do Brasil. No centro-oeste, sudeste, normalmente você tem uma estação bem definida de chuva que vai de fim de setembro até o mês de março e posteriormente há uma redução na chuva. Se nós tivermos um sistema de irrigação hoje, uma das variáveis que mais impacta na questão da irrigação é a questão de energia. Hoje, com os sistemas fotovoltaicos, já se começa a aparecer modelos que são possíveis de serem implantados. Talvez não em grandes áreas, mas em médias áreas, pequenas áreas, por vários tipos de produtores. Imagina você ter condições de ter 5, 6, 10 hectares de capineira irrigada, que você possa, no período da seca, ter alimento para dar para o seu gado. Que impacto daria isso na produtividade do seu rebanho? Aqui no Pantanal, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso não é diferente, a questão das placas fotovoltaicas revolucionaram a questão da água no Pantanal. Hoje, quase um grande número das fazendas tem sistema de captação de água e bombas movidas a energia solar e essas bombas começam a funcionar a hora que sai o sol e desligam automaticamente a hora que o sol se põe. O que acontece? Durante todo esse período eles mandam água para um ponto mais elevado. Esse ponto mais elevado, dali ele vai por gravidade para as piletas. A pileta tem boia, a hora que está cheia fecha, a hora que o gado bebe a água ela abre. E você conseguiu uma revolução no Pantanal que mudou muito a pecuária pantaneira com esse modelo de água. No passado, aqueles tanques que você fazia, acumulava vida naqueles tanques, jacaré, capivara, um monte de outros animais ficavam ali e o gado
muitas vezes não tinha chance de beber água limpa, pegava água embarrada com fezes, então isso atrapalhava muito a produtividade do rebanho. Hoje, com esse sistema, melhorou de forma radical o abastecimento da água e, consequentemente, a questão da melhoria do desempenho do rebanho bovino. Então, isso é apenas um exemplo. Acho que todos nós que estamos no meio rural temos uma obrigação de cuidar as nossas nascentes, cuidar a área que tem, onde que tem as minas de água, para que a gente possa proteger e preservar esse recurso que é de uma necessidade enorme para todos nós, sejamos nós produtores rurais ou moramos em cidade. A água que vem que a cidade, nós usamos na cidade, vem da onde? Vem das nascentes que estão no campo. Possivelmente, na sua propriedade, só tem uma nascente que fornece água para a sua cidade. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou um seminário para debater a conservação e a preservação de recursos hídricos aqui no estado. Kylie Rodrigues participou do evento e traz os detalhes para a gente. O evento já está na 4ª edição e faz parte das ações de comemorações da Semana Estadual da Água. A ação é proposta pelo deputado estadual Renato Câmara. O nosso estado, sem dúvida, é uma caixa d'água do Brasil, uma das, e nós temos muitas ações que nós precisamos discutir para encontrar um caminho sustentável que atenda à produção e atenda também ao meio ambiente. Então, diante disso, só tem um caminho, que é o debate, a discussão, o acolhimento das ideias, e a Assembleia Legislativa tem promovido esse debate para que nós possamos juntos construir esse futuro sustentável que é um bem, a água é um bem coletivo. O objetivo do seminário é disseminar informações relacionadas a recursos hídricos, debater e conscientizar toda a população sobre a utilização do uso racional da água aqui no estado do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul ele é responsável por 7% da vazão, mas ele responde por 22% de toda a argila silt e areia que é transportada pelos rios, principalmente o Amambai, o Iguatemi e o Ivinhema, para o Rio Paraná, que acaba chegando na gente também. Então, cuidar do que está acontecendo no Mato Grosso do Sul é fundamental para a extensão da vida útil operacional do nosso empreendimento lá em Foz do Iguaçu. Não somente também só no Brasil, mas também no Paraguai. Lembrando que a Itaipu é uma empresa binacional. O superintendente adjunto de Planos, Programas e Projetos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, mencionou como está a qualidade da nossa água de acordo com o monitoramento feito pela agência. Em determinados pontos você tem algum tipo de problema. Recentemente saiu um relatório do próprio Imaçu aqui no estado, mostrando que de 5 a 7% só das amostras que apresentaram algum tipo de variação, algum tipo de problema, que são índices, enfim, obviamente a gente tem que, nesses locais, temos que pensar que 90 e tantos % a gente teve uma qualidade da água aceitável, a boa e excelente. Em muitos casos, em 85% deles de qualidade muito boa, e são pontos positivos. Obviamente, onde você tem problema, a gente precisa avaliar qual o problema e atuar para que a qualidade da água seja adequada para todos os usos. Falando agora da produção das propriedades rurais, o produtor rural, dessa questão de ser produtor de água, ele está fazendo a sua parte? Ele tem que fazer sua parte, acho que todos têm que fazer sua parte, não só o produtor rural, como as pessoas na cidade e em todas as outras atividades econômicas que são desenvolvidas, que precisam de água também. Então é importante que todos usem a água de forma consciente, usem o solo de forma consciente, que é o caso dos produtores rurais, que ocupam grande parte do nosso território e que precisam adotando boas práticas, fazendo a agricultura de uma forma responsável e usando as técnicas corretas, é possível sim fazer uma agricultura, produzir alimento e também ter um ambiente saudável. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. É hora de falar da previsão do tempo para todo o Brasil. Os destaques com a Júlia Marques no Agroclima. Júlia, bom dia para você. Bom dia, Vinícius, e bom dia a todos de casa. A seguir, as imagens de satélite vão mostrar nuvens bem carregadas em grande parte das regiões norte e nordeste.
E como podemos visualizar, essas instabilidades continuam também sobre o centro-oeste. No Nordeste, as chuvas devem ser mais abrangentes nas áreas desde o Maranhão até o Ceará. As pancadas também atingem os estados do Paraná e a faixa central e leste de São Paulo. Nas demais localidades do país, o sol aparece e não há previsão de chuva. Com relação às temperaturas, máxima de 28 graus em Porto Alegre, também São Paulo e Brasília. 29 em Aracaju, Fortaleza ali com 30 graus e Manaus com 31. Agora, falando de uma previsão mais estendida dos próximos 5 dias, os maiores acumulados atingem o norte do país e também a região nordeste. Entre o norte do Piauí até o Maranhão, os volumes podem chegar a 130 milímetros, valores iguais ao do Pará e do Amazonas. E olha só, produtor, essas condições podem prejudicar as atividades de semeadura nessas regiões. Vinícius, volto daqui a pouco, é com você. Com a confirmação de casos da gripe aviária em países que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, como Argentina e Uruguai, entidades representativas do setor avícola estão em alerta. A nossa equipe do Rio Grande do Sul conversou com um médico veterinário especialista em aves sobre esse assunto. Acompanhe. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, emitiu um alerta sobre surtos de gripe aviária em aves de países de quase todos os continentes. Já a Organização Mundial da Saúde, a OMS, disse que a situação é preocupante. As notícias de diversos focos de disseminação desse vírus em vários países podem caracterizar um dos piores surtos da gripe aviária já visto em animais. O Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar, órgão do Ministério da Agricultura da Argentina, confirmou até agora 39 casos e morte de mais de 200 mil aves pela influenza aviária registrados no país. A Argentina, inclusive, suspendeu as exportações de produtos aviários. A gripe aviária também já foi detectada na Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia, Uruguai, Chile e Equador, países vizinhos ao Brasil. Com a iminente possibilidade de entrada do vírus no plantel gaúcho, o alerta foi redobrado e fez com que a cadeia avícola e os órgãos estaduais de defesa sanitária intensifiquem as medidas de prevenção à doença viral. A influenza aviária está preocupando o setor avícola no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Para entendermos um pouco mais sobre este vírus, sobre a sua origem, sua causa e também as consequências na economia e na produção de frangos no mundo inteiro, nós viemos conversar com Marcelo Cerutti, especialista em aves. Vamos acompanhar. Vários subtipos do vírus influenza podem causar enfermidade. O vírus que nós temos circulando hoje na América do Sul é o vírus do tipo H5N1. Este vírus ele é albergado nas aves silvestres, transmitido a partir destas por aves silvestres migratórias que transportam através dos continentes e depois disso então ele chega até as aves de criação, sejam aves aquáticas onde tem predominância ou aves de criação, fundo de quintal ou traspátio. As aves manifestam sinais respiratórios, como espirros, cabeça edemaciada, inchada, sendo crista, barbela e face, além de edemaciadas, muitas vezes também com aparência cianótica, arroxeada. Depressão, diminuição drástica de consumo e em casos de influenza aviária causada por um vírus de alta patogenicidade, uma elevada mortalidade dentro de 48 a 72 horas. Contatar da forma mais rápida possível o Serviço Veterinário Oficial, seja através da Secretaria da Agricultura dos seus municípios, do Estado ou também o Ministério da Agricultura.
No Brasil nós temos medidas de biossegurança muito eficazes nas empresas, com um ingresso controlado de pessoas aos setores de produção, o que ameniza muito o nosso risco. E as pessoas que têm aves de quintal devem adotar uma medida de evitar visitas e circulação destas aves por áreas onde tenha risco de maior contato com aves silvestres. As empresas que possuem criações comerciais já adotam medidas de biosseguridade bastante rígidas, bastante eficazes, inclusive, com banho, troca de roupa, cuidado de isolamento, vazio sanitário nas visitas às suas granjas, bem como desinfecções de veículos e fômites. Fômites, no caso, vestimentas, utensílios e ferramentas. Existe vacina, porém ela normalmente não é utilizada justamente para que se tenha uma melhor condição de detecção aonde que este vírus está presente, sem influência, digamos assim, de anticorpos vacinais. É uma das melhores formas de monitorar, é justamente a ausência da vacinação, que neste caso, se houver casos de enfermidade, é causado por vírus de campo, vírus de infecção natural. Como nós sabemos, o Brasil é livre de influenza aviária até então, e esperamos que assim continue, mas não é nada alarmante. Inclusive, é uma enfermidade que não, em princípio, tem pouquíssimos casos relatados no mundo todo, se não me falha a memória, são 4 casos de contágio de aves para humanos, porém sem contágios entre humanos. Então não é nada preocupante se as pessoas trabalharem com as aves e tiverem contato com alguma ave suspeita. Contate o Serviço Veterinário Oficial para que seja verificada esta suspeita, mas não é nenhum problema sério para humanos. Não, nem todos. A imensa maioria dos vírus influenza, muitos casos são leves, brandos e podem passar despercebidos até mesmo nas aves, sendo necessária para a sua detecção exames laboratoriais para que seja verificada a existência da contaminação. Nós podemos ter sérios impactos comerciais na nossa balança comercial, seja através da diminuição da exportação de carne de frango, que o Brasil hoje é o principal produtor, o principal exportador mundial, é o 3º maior produtor mundial e o 1º maior exportador mundial de carne de frango. Além disso, nós temos impactos diretos nos trabalhadores e nas famílias que vivem da avicultura e também afetando outras cadeias, como por exemplo a cadeia de grãos. O Rio Grande do Sul está fazendo, o Serviço Veterinário Oficial do Estado está monitorando aves migratórias na fronteira com o Uruguai e com a Argentina, coletando amostras e procedendo exames para que se mantenha esse status e este monitoramento da condição sanitária, não só do território gaúcho, mas também do território nacional. A minha mensagem é de tranquilidade diante deste quadro todo, mas de muita atenção, muito cuidado, respeito acima de tudo às normas sanitárias, às normas de biosseguridade adotadas nas empresas e também aos protocolos sanitários difundidos pela indústria avícola como um todo. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Bia Pereira.
Além do Rio Grande do Sul, o Paraná também está em estado de alerta contra a gripe aviária, após o aparecimento da doença na Argentina e no Uruguai. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado recomenda atenção redobrada com as medidas preventivas. A gripe aviária é causada pelo vírus influenza e tem mortalidade próxima a 100% nas aves. Até o momento, a gripe aviária não foi constatada no território nacional. Mas caso entre em nossas granjas, barreiras sanitárias serão impostas pelos países compradores da carne de frango brasileira. Portanto, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná recomenda atenção redobrada com as medidas sanitárias para os produtores que trabalham com a avicultura. Eu conversei com Fábio Mesadri, ele é médico veterinário da FAEP, sobre a importância das medidas preventivas contra a gripe aviária. A gripe aviária, logicamente, o Paraná, no Brasil, é o estado mais importante na produção e na exportação de aves, né, com 35,5% da produção nacional de frangos e 40% da exportação. Se a gente comparar o primeiro bimestre de 2022 ao primeiro bimestre de 2023, a gente já teve um aumento de 12% no volume exportado e de 26% na receita. Então, o Paraná realmente é muito expressivo nesse setor, né? A proximidade aí da influenza aviária em alguns países da América do Sul, Argentina e Uruguai, mais recentemente, deixaram bastante alerta, né? Tanto o setor produtivo quanto as autoridades sanitárias em todo o país e no estado do Paraná também. Então, está tendo uma vigilância bastante ativa nesse sentido, verificação do estado de saúde das aves. A DAPAR tem feito isso de uma forma bastante intensiva, seminários de prevenção, de esclarecimento de produtores, da população, recomendações para quem viaja ao exterior, para quem faz a manipulação dessas aves. Então, está uma vigilância aí bastante ativa nesse sentido. O nosso serviço de defesa sanitária é bastante eficiente, foi considerado um dos mais eficientes do Brasil, até por países como Estados Unidos, que hoje convive com a influenza aviária. Os aviários hoje têm que ser isolados de criações domésticas, não pode ter contato de ave doméstica com uma ave industrial criada em sistema intensivo, de modo algum. Não se recomenda ter na mesma propriedade esses dois tipos de criação, a extensiva do frango caipira, vamos dizer, uma criação para subsistência e uma criação comercial. Além disso, também a gente tem que isolar essa criação comercial de aves silvestres, né? Tela adequada, distanciamento aí de regiões onde tenha bastante, né, muita incidência de aves silvestres, com uso de telas, e, enfim, isolar essas criações industriais de aves silvestres. Né? Mas a DAPAR tem feito uma vigilância bastante severa nesse sentido, e verificando condição até de instalação de galpões, de unidades industriais, né? E até, como eu falei anteriormente, aí a saúde, a prevenção de saúde do próprio plantel. As aves, quando contaminadas, apresentam problemas respiratórios, tosse e corrimento nasal. Caso o produtor perceba aves com estes sintomas, notifique imediatamente a Agência de Defesa Agropecuária. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. O pecuarista Elinho Corrêa de Assunção, do Nelore Pintado, abriu a fazenda Santa Maria do Apa, em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, em um dia de campo para apresentar os animais que vão a leilão nos dias 31 de março, às 20 horas, e 1º de abril, às 14 horas, sexta e sábado, pelo Canal do Boi. E na carona, o criador comemorou com amigos e familiares o seu aniversário de 72 anos. É o que nós acompanhamos agora no quadro Grandes Criatórios. Persistência do criador que fez o Nelore pintado no Brasil. Todo Nelore pintado de vermelho no Brasil tem origem minha. Não existe outro. A paixão pelo Nelore pintado que está passando de geração em geração. O pão de mel já é um touro que vai começar a enxertar as vacas agora, né? Que tem a origem do pão de ló. Meu pai, colocando a paixão dele na frente,
sempre ele fazendo o melhor para o futuro e a gente querendo vender no presente. Então o aprendizado, quem que aprende sou eu, não é ele. Criadores e amigos, prestigiando o amigo no dia de campo. Mostra a cada ano quanto o Nelore Pintada vem se desenvolvendo, vem criando mais funcionalidade, as matrizes vem desenvolvendo mais carcaça. Foi apresentado aqui o touro Itajá, né, que é um animal excelente de carne, um gado grande e bastante produtivo. Um espetáculo, né, a visualização desses animais e um grande evento para brindar aí o leilão que será no final do mês. Elinho e o filho Marcelo Correia se revezaram mostrando a produção que vai para o martelo. Na verdade, dá até para dizer o mestre e o aprendiz. Às vezes, as pintadas mais bonitas não é que dá a produção mais pintada. Vocês podem olhar que eu tenho muita vaca vermelha, a vermelha é fechada. Tudo isso tem raça de boi branco. Ele põe um animal aqui que às vezes não agrada hoje, mas ele colhe lá na frente. Por isso que o gado dele tem essa estrutura óssea, esse peso que é diferenciado. E o diferencial é caprichado nas combinações das características produtivas, com ramificação que não cai longe do pé. Na frente, a vaca penteada, amado. Aqui é a mãe do Bute, do Augusto Coqueiro, vaca de 17 anos. No touro do lado é o Itajá, que também tem bastante filhos ali. A produção aqui, a gente faz o acasalamento dirigido, então temos muito touro, muita vaca boa aí a campo. Tá aí a mãe do HCA 5000, seu Augusto, mais um animal touro que você tem, essa vaca do chifre penteado, a segunda aí, ó. Vaca feitora aqui. As vacas mais zeradas que vão para o leilão não significa dizer que são descartes, não, pelo contrário. É dada a oportunidade de negócios para os investidores, resume o Marcelo Correia. Aqui as vacas boas e de família boa morrem na fazenda. Como essa evolução do Nelore Pintado entrando tanta gente, meu pai e eu acabamos fazendo um desprendimento de alguns animais, vamos chamar assim, porque a pessoa tem que ter uma linhagem diferente. Até aqui, um breve resumo do 14º leilão Realeza Nelore Pintado PO, de Hélio Correia de Assunção e convidados. Ele que, cercado dos convidados, comemorou seus 7.2 e com a boa e velha guarda dos tempos da Faculdade de Medicina Veterinária e, claro, com um bocadinho de bom humor e carisma. Eu estou muito feliz que eu consegui reunir hoje aqui 14 colegas meus de faculdade. Faz 49 anos que nós formamos, viu? Dos 22 vivos, 14 vêm aqui hoje. E eu sou caçulinha. Imagina a vereda que não vai chegar aí. Achou que acabou? Não. Na segunda parte da reportagem, mais informações dos animais que vão a leilão. As homenagens com as miniaturas do pintado. A persistência que levou à perfeição. E a família que abraça a história do fazendeiro que, nesse capítulo, fecha nossas lentes com uma boa festança. Por
aqui é hora de mais um intervalo comercial, mas antes quero mandar um abraço para o Thiago Cavanha, da Agropecuária Sonhos, lá em Camapuã, interior de Mato Grosso do Sul, que está ligado aqui na programação do Bom Dia Produtor. Thiago, obrigado pela sua audiência. E para você aí de casa, eu quero lembrar que você pode nos acompanhar pelo Facebook do Canal do Boi e pelo nosso portal, canaldoboi.com. Estamos na NET, claro, canais 190 e 690, e todo final de semana tem programação completa do Canal do Boi pela Sky, no número 241, e o Agro Canal, no número 161. Estou indo para o intervalo, mas daqui a pouco estou de volta com destaque da 20ª edição da Tecnoshow, que acontece na cidade de Rio Verde, interior do estado do Mato Grosso. Tem equipe ao vivo lá para trazer para a gente as informações. Até já. Estamos de volta com Bom Dia Produtor, e aí na sua tela imagens ao vivo da capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Nesse momento, céu claro, com previsão de sol, alternando com pancada de chuvas e possíveis trovoadas ao longo do dia. Espera-se um volume de 5 milímetros, temperatura mínima de 22 graus e a máxima de 33 graus. Olha só, o Jardim do Palácio Iguaçu, sede do Poder Executivo do Paraná, ganhou colmeias de abelhas nativas de horta orgânica. A iniciativa faz parte do programa Poliniza Paraná, que está levando colmeias de abelhas sem ferrão a parques urbanos e unidades de conservação do estado. Participaram da solenidade o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Na inauguração do programa Poliniza Paraná, foram instaladas, num ato simbólico, 15 colmeias de abelhas nativas do Paraná, algumas com risco de extinção. O objetivo do programa é reintroduzir as abelhas nativas polinizadoras em seus locais de origem, em todo o estado, unindo conservação, educação ambiental e sustentabilidade. O projeto já foi expandido para 9 diferentes municípios que contam com unidades de conservação com um investimento na casa de R$ 72 mil. E agora a gente volta com a Júlia Marques trazendo mais informações sobre a previsão do tempo. Estou de volta, Vinícius, e agora para falar mais um pouco sobre a seca que volta a predominar no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Além do calor na região sul, a previsão de um tempo bem seco no estado gaúcho. Na verdade, é mais um retorno da secura. Se cair chuva, vai ser de forma localizada e mal distribuída. Mas essa condição não afeta as atividades de colheita da soja. Pelo contrário, pode ajudar. E não é só isso que é destaque. Nós temos aí a passagem de uma frente fria que fica ali andando e causando instabilidades e chuva, principalmente em áreas entre Santa Catarina e Paraná. Bem diferente do sul. São esperados para os próximos 5 dias, nada de chuva. Na próxima semana, a chuva deve acontecer na região, mas de forma ali irregular. Os maiores volumes devem ficar apenas no estado do Paraná e no norte de Santa Catarina, com acumulados de até 70 milímetros. E a região sudeste é marcada aí por chuva, que vem mais distribuída na faixa leste da região, pegando áreas que vai de São Paulo até o Rio de Janeiro, com escala no sul de Minas. Os maiores volumes devem acontecer no sul de São Paulo, com acumulados que devem chegar, em média, 90 milímetros. Nas demais áreas, não há previsão de chuva, o que contribui para a reta final da colheita do amendoim no interior paulista. A colheita, que já está, inclusive, na reta final. De sábado até a próxima quarta, as chuvas são mais significativas, ou seja, com maiores volumes, e devem ocorrer no sul de Minas e nas divisas entre os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, com acumulados que podem chegar a 70 milímetros. No centro-oeste, segue ali com chuvas mal distribuídas. Isso pode sim favorecer as atividades de adubação e também de aplicações de defensivos, principalmente no estado de Mato Grosso do Sul. Os maiores volumes de chuva devem ocorrer no oeste e norte do Mato Grosso, com acumulados que também podem chegar ali a 70 milímetros. No Nordeste, o finalzinho ali de março segue ainda com grandes volumes de chuva entre os estados do Maranhão e Piauí. Precipitação acumulada prevista para os próximos 5 dias nessas áreas que devem ali chegar até mesmo a 100 milímetros de chuva. Na Bahia, o tempo deve ficar bem mais seco.
o que acaba contribuindo para a semeadura do feijão e atividades de adubação e aplicações de defensivos no algodão do oeste da Bahia. E olha, estendendo um pouco mais a previsão de chuva para a próxima semana, essa chuvarada deve persistir no Maranhão e também no norte do Piauí, com volumes que podem chegar até 110 milímetros. No norte, a chuva não dá trégua, deve persistir nos próximos dias, com possibilidade até de altos volumes, sendo registrados em grande parte da região, algo entre 40 e 100 milímetros. O excesso de umidade do solo e a continuidade dessa chuva, sim, ela acaba atrapalhando o andamento das atividades de colheita da soja na região. Os pastos também estão bastante encharcados com esta condição. Neste início de semana e também no início do mês de abril, as chuvas persistem nos estados tanto do Pará como do Amazonas. Em áreas na cor laranja, que estamos vendo aqui no mapa, mostram que os volumes podem chegar para mais ali de 100 milímetros. E produtor, pode sim atrapalhar as atividades de colheita da soja no Pará. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E a previsão do tempo hoje vai para a Áurea Faria, de Guriatã, Minas Gerais. Áurea, um forte abraço para você e obrigada por acompanhar o nosso programa. Por aí tem chuva hoje e nos próximos 3 dias, mas sem volumes expressivos e com aberturas de sol. Máxima desta segunda, 33 graus e 21 como mínima. Essa outra previsão aqui vai para o Aladias Cardoso de Paramirim, Bahia. Aladias, também agradeço a sua participação por aqui e um forte abraço também. Olha só, hoje ainda chove na sua cidade, mas com volumes bem baixos. Já nos outros 3 dias, o sol predomina e não chove. Máxima hoje, 31 graus e a mínima fica ali na casa dos 21. E olha só, ainda dá tempo de você pedir a previsão aqui no Agroclima. É só enviar uma mensagem para a nossa equipe por meio do número 67 99264 7810 ou comentar no nosso vídeo no YouTube com o seu nome completo e a sua cidade. Estou te esperando, viu? Até amanhã. O Brasil propôs financiamento chinês de longo prazo para converter pastagens em áreas destinadas à produção agrícola. A proposta tem sido apresentada nos encontros que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, tem mantido desde que chegou à China na semana passada. Walter Puga Júnior traz mais informações. Puga, bom dia para você. Como que caminham essas negociações na China? Olha, enquanto não ocorrer a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, cerca de 20 acordos que deveriam ser assinados a partir de hoje ficam suspensos. Portanto, há ainda acordos em discussão, mas esses acordos só serão assinados após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. Mas é importante que há um projeto muito grande do governo brasileiro com o objetivo de transformar milhões de hectares de pastagens em áreas de produção agrícola. Para isso, o governo brasileiro negocia a participação da China no financiamento aí de um plano para alterar, para mudar essa paisagem rural no Brasil, aumentando a produtividade e, lógico, sem aumentar o desmatamento. O Brasil calcula que aproximadamente temos 40 milhões de hectares de pastagem que podem ser formados em área de produção agrícola. Em média, o custo de cada conversão por hectare seria de $3.000. Considerando aí 40 milhões de hectares, seria aí a necessidade de investimento de $100 bilhões. Para isso, o Brasil negocia com empresários chineses, com o governo chinês, uma participação da COFCO, né, que é a maior empresa de alimentos e agricultura da China. Para você ter uma ideia, em 2021, essa COFCO, a COFCO, estatal do governo chinês, lidou com 130 milhões de toneladas de commodities, movimentando aí $42 bilhões. Nos últimos anos, a empresa, inclusive, teve uma expansão pelo mundo, justamente na busca de garantias de abastecimento para o rápido crescimento chinês. Bom, Jamil Chad, jornalista que acompanha de perto a viagem do presidente Lula, que deveria estar ocorrendo essa semana lá na China, e toda essa comitiva que negocia com os chineses, ressalta que a ideia do governo é que os chineses financiem essa conversão de terras no Brasil
e que, ao longo dos anos, os próprios produtores, vejam, façam o pagamento desses créditos na forma de soja, milho ou qualquer outro produto. Há ainda uma outra proposta, uma segunda opção seria a ajuda dos chineses para financiar o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, esse banco brasileiro, que, no caso, facilitaria aí o crédito aos produtores agrícolas, né? Este é um programa que será incentivado pelo governo, ficou claro isso, o jornal Folha de São Paulo destaca isso hoje, outras agências de notícias também confirmam. Bom, é preciso esperar agora o resultado dessas negociações. Mas eu gostaria de destacar também que, com a perspectiva lá na Ucrânia, na Rússia, em função da guerra, de uma suspensão dos embarques de trigo da Rússia, os preços dispararam na Bolsa de Chicago. Os preços do trigo já subiram de maneira expressiva na Bolsa de Chicago na sexta-feira, às vésperas desse final de semana, sob o impacto de informações não confirmadas de que seria possível uma suspensão das exportações de trigo russo. Bom, os lotes negociados em Bolsa de Chicago para trigo com vencimento em maio fecharam com alta de 4% a $6,88 o bushel. Os contratos para julho, para maio a 6,88. Para julho, fecharam com alta de quase 4%, 3,86% de alta, a $7 por bushel. A notícia de que o governo russo teria sugerido a suspensão temporária dos embarques de trigo é que foi causador, né, dessa alta nos preços que na véspera havia fechado no menor patamar de um ano. Então o trigo vinha em queda, mas agora retoma a trajetória de alta. Isso também afetou o mercado de milho, viu? Para se ter uma ideia, o milho negociado na Bolsa de Chicago foi puxado pela valorização do trigo e pelos indícios de demanda firme de milho americano. Os contratos de milho para maio nos Estados Unidos tiveram alta de 1,78%, já passam de $6,43 por bushel, e os lotes negociados na Bolsa de Chicago de milho para julho já avançaram mais de 2% a $6,23 por bushel. Resumindo, há uma perspectiva de alta para milho no mercado internacional e com trigo já está ocorrendo. Aproveitando que estamos falando de milho, né? Milho, segundo o CPEA, fechava na sexta-feira em alta de 0,32%, acima de R$ 84,15 por saca, em média, ou seja, uma recuperação para os preços do milho, mas no mês de março ainda milho perde 2,21%, tendo como referência negócios feitos com milho na região de Campinas, acompanhados aí pelo CPEA. E essas são as principais informações desta manhã, agora 9h25, horário de Brasília. Antes de encerrar a minha participação, vamos para o dólar, porque dólar abre de novo em baixa agora há pouco, já operou na faixa de R$ 5,22, agora está a 5,23, e a perspectiva é de que se acomode a partir de hoje, pelo menos nos próximos dias, abaixo de 5,25. É esperar para conferir. É com você, Vinícius. Valeu, Pulga, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Lembrando para o pessoal de casa que tem mais informações disponíveis lá no canaldoboi.com, para o pessoal de casa ficar por dentro aí de tudo que está acontecendo. O portal tem atualizações para você em tempo real, tanto sobre o clima, também sobre mercado financeiro, cotação do boi gordo. São as melhores informações do agronegócio que você confere lá no portal do canaldoboi.com. Queria que a produção confirmasse para mim se a gente vai para Goiás agora conferir mais detalhes da Tecnoshow, ou então me orienta aí sobre qual o próximo passo que a gente dá aqui no Bom Dia Produtor a respeito aí do próximo VT, né? O pessoal de casa está aqui ligado na programação, aproveito inclusive para mandar um abraço aí para o Paulo, que está sempre ligado na nossa programação lá do bairro Imperial. Paulo, um abraço para você, obrigado pela sua participação aqui na tela do Bom Dia Produtor. Mandar um abraço para o Diego também da Fazenda Esperança, ele que também acompanha o Bom Dia Produtor, levanta cedo para assistir a nossa programação. E também o Lucas, né, que mandou um WhatsApp para a gente aqui, está sempre ligado também. Obrigado, Lucas, pela sua participação, direto da Fazenda Nova, lá no interior do estado do Mato Grosso. É o pessoal que está ligado sempre aí, dando audiência para o Bom Dia Produtor, fazendo bons negócios na nossa programação. Muito obrigado pela sua participação. E obrigado a você de casa também que está ligado aqui na programação do Bom Dia Produtor, você que está sempre mandando mensagem para a gente. Lembra você que daqui a pouco o Bom Dia Produtor fica disponível no nosso canal do YouTube e você também nos acompanha pelas mídias sociais no portal canaldoboi.com e no aplicativo SBA Play. Para você uma excelente segunda-feira, ótima semana, até amanhã. Tchau, tchau.